Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um depoimento meio bizarro aí do Eduardo Leite, que foi para, enfim, estava sendo entrevistado ali, né, e acabou reclamando das doações que estavam sendo feitas lá ao Rio Grande do Sul, dizendo que isso poderia eventualmente atrapalhar o comércio, enfim, prejudicar ali o comércio local, quer dizer, totalmente fora de hora, né? E aí vamos aproveitar isso aí para fazer uma reflexão sobre esse tema que está no título aí, né, do vídeo. Eduardo Leite reclama das doações ao Rio Grande do Sul. Por que a solidariedade incomoda tanto os neoliberais, né? E aí esse título ele está especificando, né, essas pessoas nesse termo neoliberais, que seriam justamente os mais radicais, né? Porque tem pessoas de direita que não são radicais, né? Mas tem pessoas que são radicais e que realmente se incomodam profundamente com a solidariedade. E essa fala do Eduardo Leite, de certa forma, enfim, é uma manifestação disso, tá? Então vamos refletir um pouquinho aqui e ao mesmo tempo tentar, né, desenhar um esboço de uma possibilidade de onde deriva isso e alguns efeitos, né, e também alguns exemplos, inclusive da literatura, para a gente pensar no final do vídeo numa alternativa aí que possa gerar uma reflexão além dessa mesmice aí e ao mesmo tempo, enfim, pensar também em questões que a gente tem pensado aqui nos vídeos do canal ao longo desse tempo aí, tá? Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, é só o zap tá na descrição do vídeo, furar o bloqueio, né, que esses vermes seguem fazendo aqui, e a gente aí conversa a respeito do livro, tá? Tá aí o zap, tá na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos resumir aqui rapidamente qual foi o contexto, né? O Eduardo Leite estava sendo entrevistado, tá, num canal de televisão, não lembro agora qual é o canal, mas o fato é o seguinte, né? Tá chovendo doações, ajuda, solidariedade ao Rio Grande do Sul. Uma coisa assim surpreendente, inclusive para quem tá aí convivendo, né, com esse Brasil dos últimos 10 anos aí, que é um ódio puro, violência, enfim, bolsonarismo refletindo muito essa questão aí, né? E, bom, então, para além disso, a própria violência do Sul contra o restante do país, especialmente contra o Nordeste, movimentos neonazistas aparecendo ali de maneira, enfim, né, cada vez maior. E acontece uma situação curiosa dessa, quer dizer, tem uma tragédia bizarra lá rolando e, de repente, muita solidariedade em direção ao Rio Grande do Sul. Não só a solidariedade né, de pessoas físicas e do governo brasileiro de maneira ali, enfim, incrível, né, mas também até de gente de fora. Eu li que, né, a Madonna já doou ali, parece que 10 milhões, o Lewis Hamilton também da Fórmula 1 também parece que doou uma grana aí, e várias instituições, tem inclusive a Fundação José Saramago também em Portugal, destinou uma parcela do lucro aqui dos livros no Brasil do Saramago para o Rio Grande do Sul, quer dizer, fora aí Felipe Neto, uma galera gigantesca ajudando, e fora a grana do Estado, que é uma grana violenta que está entrando aí, e ainda tem gente ali meio que dizendo, não está fazendo mais que obrigação. Está longe de ser mais que obrigação, né? O Lula, por exemplo, zerou a dívida, zerou o pagamento, né, da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, inclusive os juros. Isso não está na obrigação do governo, longe disso. Isso é um ato de solidariedade. Agora, por que incomoda tanto a solidariedade aos neoliberais? Vamos tentar entender um pouco isso aqui, tá? Então, vamos começar falando rapidamente aqui apenas um comentário aqui do Leonardo Sakamoto aqui no Instagram, para resumir essa questão do Eduardo Leite, porque inclusive para além da fala específica dele, que já foi meio bizarra e fora de hora, ele foi radicalmente criticado aí na internet, tá? Isso vai ficar evidente aqui no texto do Sakamoto e também em mais 2 ou 3 comentários aqui. Então vamos lá. O Sakamoto diz o seguinte, de doações a não sou o homem do tempo, Eduardo Leite flerta com o bolsonarismo. E aí já vale um comentário, é o que eu tenho ponderado aqui, né?
A diferença do PSDB, do PMDB para o bolsonarismo é a polidez só. Porque o descompromisso com o Estado, o projeto baseado em interesse privado, tudo isso é a mesmíssima coisa. Só muda que é isso, né? Como alguém já disse aí, um come de garfo e o outro come com a mão e arrota cocô, que é o Bolsonaro, né? Enfim, então vamos lá. O Sakamoto diz o seguinte: o governador Eduardo Leite, do PSDB, mostrou que talvez não fosse a melhor pessoa para mitigar uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul, dada a quantidade de regras ambientais enfraquecidas sob sua gestão, né? Que é o neoliberalismo. Estado mínimo, autolicenciamento, fiz vídeo aqui falando sobre isso, né? Agora vai mostrando que pode não ser a melhor pessoa para comandar uma resposta à tragédia devido a declarações que criam barulho desnecessário e atrapalham o trabalho de atendimento às vítimas. A última que viralizou nas redes sociais foi a de uma entrevista que ele concedeu à rádio Band News FM, então foi a rádio Band News, tá? Nesta terça, dia 14, na qual afirmou estar preocupado que o grande volume de doações ao Estado reduz as vendas no comércio local, né? Ele ainda disse que não queria ser entendido como alguém que estava desprezando as doações, mas foi exatamente isso que foi compreendido nas redes. Dada a comoção com sua declaração, gravou um vídeo para pedir desculpas. Parêntese aqui, né? O que torna isso mais grave não é só a declaração em si, mas é o histórico, né? Quer dizer, o cara tem um histórico de neoliberal, tem um histórico de defender interesse privado, tem um histórico de Estado mínimo, e aí ele faz uma declaração dessa. Quer dizer, isso aí vai se somando ao restante do histórico dele, ao rastro, né? E aí não tem jeito, né? O cara acaba ficando com essa pecha de, né? E para além do fato de que isso não é a hora de dizer isso. Porque quando acontece uma tragédia, quando acontece um problema com alguém, quando acontece um drama qualquer, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, tipo assim, de repente estão precisando de 1 milhão de toneladas de alimento, sei lá, tô aqui, entendeu? Mas você não fez o cálculo, manda 2 toneladas, né? Vai sobrar aqui, ótimo, entendeu? Pelo menos ninguém ficou sem. E aí depois você pensa no prejuízo, depois você pensa, entendeu? Senão você paga sacou? Tá ali viajando na maionese para dizer o mínimo, tá com uma, enfim, tá produzindo, né, um tipo de comentário completamente fora de contexto, fora de hora, né? Tem gente que morreu, e o cara tá pensando em comércio. Aliás, o próprio comércio local lá tá debaixo d'água, né? Muita gente perdeu, tá lendo aqui, a editora LPM, que é uma editora lá do Rio Grande do Sul, perdeu, parece que 900 mil livros. Então, enfim, quer dizer, as pessoas, o cara está preocupado com as vendas, porque tem produto extra, sabe? Né? A hora é de salvar vidas, é de dar comida para as pessoas, ali, atendimento médico para quem tiver com algum tipo de problema, e depois pensar nesse lado aí, né? Enfim, aí para finalizar o texto do Sakamoto aqui, ele diz, né, a retomada do comércio local é importante, mas em um momento em que todas as vidas estiverem protegidas, alimentadas e aquecidas, o que ainda não aconteceu. E aí é possível fazer um paralelo com a pandemia de Covid-19. A economia e os empregos importavam, mas a prioridade dos governantes sérios, o que exclui o então presidente da República, Bolsonaro, né, era justamente a de salvar vidas, tá? E aí também isso é muito próximo, quer dizer, se você escuta o Eduardo Leite falando, tem toda uma polidez ali, mas o discurso é muito parecido com aquele do Bolsonaro, de não pode ficar em casa, porque esse negócio de ficar em casa vai destruir a economia, e as pessoas ficam dependentes do Estado, né? A diferença é que o Bolsonaro arrota cocô e o Eduardo Leite, sabe, tem um paninho ali no pescoço e tal, mas é a mesma coisa, o discurso é igual, né? Quando fez o alerta para as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no final de abril, Eduardo Leite foi criticado por começar a sua intervenção com uma frase, né? Eu não sou o homem do tempo, e não apontar ações concretas a serem tomadas, né? Então, se você não é o homem do tempo, mas você é o governador do estado, chama o homem do tempo do seu governo, que você escolheu, bota ele do seu ladinho ali e começa a dizer, vai acontecer isso, isso e isso, por quê? Por isso, isso e isso, né? E aí você faz a coisa da maneira correta, senão, né? E não investiu nenhum real, então isso é um fato concreto. E não investiu, não foi por crise ou blá blá blá, foi porque
é ideológico isso, né? O Bolsonaro é viés ideológico, não investir nada né, na prevenção de acidentes, porque é dinheiro do Estado, o Estado tem que sair de cena, isso é ideológico, é viés ideológico, já fiz vídeo aqui também sobre isso. E aí, para finalizar, ele diz, né, isso fez com que a declaração fosse comparada nas redes com o não sou coveiro, né, eternizada pelo verme Bolsonaro durante a pandemia. Tá? E aí o Sakamoto, o último parágrafo é que ele diz: ninguém está livre de errar e de falar bobagem, ainda mais sob pressão. Mas em situações de grande tragédia, um governante precisa saber escolher bem as palavras, pois elas causam impactos nas ações de atendimento, no fluxo de doações, na vida das pessoas. Até para não seguir o espaço do ex-presidente Bolsonaro, que jogava entre a sinceridade violenta do improviso, o selvagem egoísmo da indiferença e a hipocrisia agressiva da politicagem, e será lembrado por suas frases insensíveis e por ter perdido 711 mil brasileiros na pandemia. Eu diria até que não existe nem, assim, eu não gosto nem dessa expressão politicagem, que ela é uma espécie de, ela é uma corruptela né, do combate sistemático que se faz à política no Brasil, como se política fosse uma coisa ruim, né? Mas enfim, dá para entender o que ele quer dizer. E ele também, e tem uma questão também que ele fala aqui, que é justamente essa coisa que ninguém está livre de errar e de falar bobagem, ainda mais sob pressão, e é verdade, né? De certa forma, se a gente esquecer todo o resto, existe ali uns 10, 20% de verdade nisso. Vai ter gente que vai ter prejuízo. Mas, número 1, não se fala isso numa hora dessa, e número 2, se a sua fala, nesse contexto, condiz com a sua incompetência anterior, isso piora radicalmente o que você disse. Porque você está conectando ali um comentário fora de hora com um projeto fora de hora, né, fora de contexto. E aí é isso que torna a fala do Eduardo Leite bizarra, problemática e, enfim, questionável, no mínimo. Tá? Enfim, e aí, pessoal, para poder finalizar aqui, mais 2 comentáriozinhos, tá? Para a gente poder passar para a reflexão aqui do vídeo. Tá? O Diário do Nordeste publicou, né? Eduardo Leite é criticado por afirmar que doações estão atrapalhando o comércio do Rio Grande do Sul. Tá? E aí eles dizem: o governador disse estar preocupado com o reerguimento do comércio devido ao volume de itens vindos de outras partes do país. E aí vários comentários aqui contra ele. Por exemplo, 3 aqui rapidinhos. Primeiro, um internauta, né, citado aqui pela notícia: é inacreditável a fala de Eduardo Leite. No momento mais difícil do Rio Grande do Sul, que muitos perderam casas e o pouco que tinham, a preocupação é com os empresários. E muitos desses empresários, muitos, né, nem todos, mas muitos têm uma grana alta na conta e se recupera rápido, né? Mas tem muita gente ali que vai ter que começar do zero de novo, né? O governo, parece que o Lula aprovou agora uma medida para poder dar R$ 5.100 para algumas pessoas que perderam coisas lá, talvez para todas, eu acho, né? Não lembro agora, mas enfim. E para aumentar, tem um projeto lá para aumentar o Bolsa Família de 600 e pouco para 900 e pouco, também uma medida emergencial durante 6 meses para ajudar a minimizar esse problema, fora o restante aí das ajudas que estão rolando lá. Então, quer dizer, né? E aí o segundo comentário, outro internauta: o governador reclama que as doações são compradas em outros estados e impedem que mercadorias sejam adquiridas pelos moradores do Rio Grande do Sul. Surreal, né? Surreal. Inclusive porque os próprios comerciantes do Rio Grande do Sul não têm condições de suprir essa demanda agora nem de longe, né? E por último, o comentário do Guga Noblar, ele publicou, né? Muitas doações do Brasil é igual a menos venda no comércio local. A preocupação do governador Eduardo Leite neste momento, quer dizer, né? A preocupação dele é fazer a comparação entre o número de doações e a venda local, certo? É a mania dos neoliberais de prestar mais atenção enfim, no interesse privado, na empresa, do que, enfim, ter a cautela necessária para poder olhar para o momento que, na verdade, a solidariedade é o mais importante de tudo, né? Enfim, e aí então vamos lá, pessoal, vamos refletir essa questão aí, tá? Por que a solidariedade incomoda tanto os neoliberais, tá? Então vamos lá. Primeiro, deixo aqui 2 livros com vocês que ajudam a refletir essa questão. Esse livro aqui, O Indivíduo, que é um livro do Alain Renaud, que é um pensador francês, reflexão acerca da filosofia do sujeito, tá? E aí ele vai discutir aqui uma série de conceitos que têm conexão com essa ideia do indivíduo.
o individualismo, a autonomia, emancipação, conceito de sujeito e várias discussões filosóficas que tem aí, que são derivadas desses conceitos e que ao mesmo tempo ampliam ali e ao mesmo tempo constroem visões meio, digamos, né, no mínimo parciais e limitadas a esse respeito, tá? Vou falar um pouquinho inclusive sobre isso aqui, certo? E o outro livro é esse aqui, que também ensina bastante sobre a forma como essas teorias capitalistas, liberais, neoliberais, liberais extremas, né, digamos, e individualistas e tudo mais, acabam migrando para outros campos de pensamento e influenciando inclusive a biologia, por exemplo. Esse livro aqui se chama As Origens da Virtude, um estudo biológico da solidariedade. Mas aí você vai ler o livro, na verdade não é um estudo biológico da solidariedade, é um estudo biológico do egoísmo, né? Ou seja, de como que as relações sociais são mediadas pelo egoísmo e pela, enfim, no final das contas ele acaba defendendo o capitalismo, etc e tal, tá? Dentre outras coisas aqui também, que o livro não é só isso, certo? Mas tem um viés de direita aqui nesse livro, tá? E na verdade existem outras discussões, o gene egoísta também, do Richard Dawkins, tá? Que discutem a questão nesse nível aí. Ao mesmo tempo, ele faz alguns senões aqui, né? Ele pondera, por exemplo, na página 284, 285, que o John Maynard Keynes, por exemplo, diria que a origem das espécies é simples economia ricardiana expressa em linguagem científica, né? Em outras palavras, isso significa dizer que, né, a seleção natural é uma ótima chave para entender economia e tudo mais. E vice-versa, né? A economia é um reflexo da seleção natural, o que acaba gerando, ele mesmo diz aqui na página seguinte, né? Ele só finaliza que o Stephen Jay Gould disse que a seleção natural era essencialmente a economia de Adam Smith vista na natureza, certo? E aí ele na página seguinte ele diz que da meritocracia de Huxley para a crueldade da eugenia foi um pequeno passo, né? Seus sucessores na América e na Alemanha perpetraram a falácia naturalista e esterilizaram e assassinaram milhões de pessoas acreditando que estavam melhorando a espécie ou a raça. Por quê? Porque essa ideia de meritocracia ela acaba funcionando na lógica social como uma espécie de eugenia branca ou eugenia limpa, digamos, até para usar um termo melhor, né? Uma eugenia limpa, ou seja, né, você não mata ninguém, não escraviza ninguém ou quase ninguém, né? Mas você vai deixando ali um monte de gente à míngua, enquanto que o sistema, ou enfim, né, a hegemonia do sistema vai mantendo a concentração de renda, a concentração de poder e etc e tal. Então, quer dizer, baseado na ideia de que quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, azar, né? Fazer o quê? Faz parte do jogo, certo? E aí, quando acontece alguma coisa como essa aí, que é um evento de solidariedade, isso que é um evento que está aí, né? Um monte de gente está ajudando sem ter nenhum tipo de vínculo ali, ou meramente porque está vendo ali o drama das pessoas e está fazendo esforços para ajudar e tudo mais. Isso incomoda profundamente certas figuras aí que são os neoliberais, né? Porque isso ataca o viés ideológico deles, né? E aí o Eduardo Leite foi lá fazer, né? O Lula fez lá a cerimônia para assinar, para o Paulo Pimenta assinar como ministro agora, né? Da reconstrução do Rio Grande do Sul, e está ele sentado lá totalmente constrangido, né, porque aquilo ali é um negócio que não é a praia dele, né? Enfim, e aí, pessoal, a gente tem que pensar de onde vem, né? De onde vem essas bizarrices aí, tá? Porque os neoliberais, eles são uma atualização muito específica do mundo em desenvolvimento, especialmente na América Latina, África e tal, dessas teses que centram a vida e tudo, na verdade, no indivíduo, né? O indivíduo é tudo, é só o que tem. Eu lembro, inclusive, de uma entrevista do Ferreira Goulart, antes dele falecer, que ele dizia que o comunismo não vai dar certo porque a iniciativa individual é muito mais forte que isso, como se o mundo desenvolvido acreditasse nisso. Com todo respeito ao mestre de Ferreira Goulart, mas o mundo desenvolvido não funciona dessa forma. Eles mesclam, fiz vídeo aqui ontem sobre isso, faço vídeo aqui toda semana sobre isso, eles fazem funcionar o Estado junto com a iniciativa privada o tempo todo, né? E a gente fica comprando essa balela patética aqui de neoliberalismo, que é a ideia do individualismo grosseiro e selvagem e medíocre, porque ignora o outro lado da brincadeira, tá? Bom, tem várias manifestações disso aí, então vamos lá, tá?
Eu vou ler o trechinho rápido que eu escrevi e depois passar para os livros aqui para apresentar alguns exemplos, tá? O indivíduo neoliberal, ou ele resta atomizado pela ideia restrita e simplista de um isolamento monoteísta, ou seja, né, eu e mais eu, certo? E daí deriva a tese da meritocracia, né? Quer dizer, quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai ficando pelo caminho, meu irmão. É isso aí. É darwinismo, né? Então ele resta atomizado, e essa própria ideia de átomo, né, de indivíduo, átomo é indivisível. Átomo em grego é o indivisível, né? Só que já descobriram um monte de moléculas menores que o átomo. Por quê? Porque essas ideias têm que ser, enfim, refletidas, deslocadas, tá? E da mesma maneira a ideia de indivíduo, certo? Então ele acaba ou atomizado pela ideia restrita e simplista de um isolamento monoteísta, inclusive por isso eu sou muito contra essa ideia de homodeus aí do Harari, porque isso serve assim como uma luva para esse pensamentozinho meritocrata dos neoliberais, né? Ou então ele acaba pulverizado por um disfarce de heteronomia globalizada, tá? Que seria a identidade cultural múltipla e homológica, que a gente poderia resumir numa expressãozinha que seria o universo sou eu, né? Sabe? Enfim, e a saída para isso é um ato de fronteira que amplia a visão para o que está lá na frase do Mia Couto, né? Aquela frase que eu ponderei aqui, que é a metade raiz, metade asa, sendo que essa metade asa, nesse caso aí, não é nem a metade do cosmopolitismo, né? Ela seria a metade do encontro, né? O encontro com a singularidade do outro, que é única, inalcançável, né? E que, portanto, está aberta ao encontro, à solidariedade, etc. e tal. Coisa que incomoda a esse pensamento monocentrado e egocentrado, né? Ou, enfim, né? Dos neoliberais, tá? Essa questão se amplia tanto para as pessoas, tá? Ela está ali, né? Ela se manifesta tanto no caso das pessoas, e aí, portanto, temas como individualismo, que é o sentido estrito disso aí, emancipação, que já é uma questão mais ampla e tudo mais, autonomia e etc e tal, como eu falei antes, e também se manifesta na questão dos estados-nação, né? Porque existe a soberania do país, que é a sua, enfim, é o seu núcleo ali de ação interna, é o seu espaço interno, e existem as conexões com o mundo, né? Então, já fiz vídeo aqui sobre isso também, a soberania é relativa, né? Então a soberania é aberta, mas não é escancarada, né? Porque quando ela é escancarada é o neoliberalismo tosco de perna aberta, entendeu? Vem com tudo tio Sam e ó, deixa só aqui as molinhas aqui pra gente, ou a comissão, quando é um oportunista, e vai com tudo e dane-se desemprego, dane-se pobreza, certo? Isso é o neoliberalismo, tá? Enfim, e aí pessoal, referências, tá? Pra gente finalizar aqui. O Agamben fala disso aqui na Comunidade que Vem, tá? Esse livro aqui, que ele vai discutir uma série de questões aqui, por exemplo, a questão da singularidade qualquer, né? E eu diria que essa singularidade qualquer não atinge ainda o ponto mais importante, que supera. Isso aqui é uma coisa que interessa aos neoliberais, essa ideia de singularidade qualquer. Para conectar isso para desvirtuar isso aqui, né, esse debate complexo do Agamben, e usar isso para justificar neoliberalismo, é um pulo, certo? Vamos lá. Agora, a singularidade aqui ponderada pelo Jefferson Tenório, na página 61 aqui desse livro que eu já falei, né? Tá aqui, ó. Que mais aqui? Deixa eu ver. Entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Esse lugar, enquanto único, ele tem que ser entendido também enquanto algo que é aberto ao encontro, né? Porque se ele for único e autocentrado, né, você acaba ignorando a existência do outro, e aí a solidariedade acaba te incomodando, né? Porque aquilo ali vem sem nenhum tipo de contrato de trabalho, nenhum tipo de retorno ou de troca comercial. E aí o neoliberal olha para isso para ele é estrangeiro, né? Isso para ele é como se fosse quase um alienígena ali, uma coisa meio alienígena. O Goethe fala aqui, né, da modificação da tragédia grega para o drama shakespeariano, ou seja, né, aquela questão dos gregos que
Nas tragédias não existe ali a ação do indivíduo, o destino já resolveu tudo, está traçado e etc. e tal. Já o Hamlet inaugura aquela questão do ser ou não ser, eis a questão, né? E o Goethe pondera essa diferença aí. E aí eu fiz uma reflexãozinha rápida aqui, para poder resumir esse barato aí e apenas deixar umas dicas aqui, que não vai dar tempo de falar tudo, mas o resumo da ópera é esse aqui, ó. Baseado aqui em algumas coisas que o Goethe fala e nas minhas leituras também aí do Shakespeare e tal, e de outras figuras, inclusive na discussão do sujeito também, que é o Descartes, né, o sujeito cartesiano e etc e tal, tá? Então vamos lá, na tragédia seria mais ou menos assim: não ser, eis a questão, né? Quem decide é o destino, não ser, eis a questão. O Hamlet inaugura uma modificação nisso aí. Então, ser ou não ser, eis a questão, né? Ele já modifica sutilmente, já acrescenta um elemento e melhora um pouquinho a brincadeira nesse sentido aí, né? Da participação do sujeito, do indivíduo, tá? Os neoliberais, como eles não conseguem enxergar o outro e, portanto, não conseguem enxergar a solidariedade, para eles não existe ser ou não ser, é só ser, eis a questão. Ou talvez até pior, ser e ter, eis a questão. Esse é o, digamos assim, o mantra dos neoliberais. Por isso que a solidariedade incomoda. E aí a gente precisa ser mais que isso, a gente precisa enxergar o sofrimento do outro, enfim, né, o que está acontecendo lá no Sul, ajudar quando a gente puder e, enfim, exercitar a solidariedade. Por quê? Porque não ser, eis a questão, está atrasado. Ser ou não ser, também está atrasado. Ser, eis a questão, idem. O barato é ser e não ser, eis a questão. Porque quando você entende que existe o outro, que não é você aí está aberto à solidariedade, à ajuda, e isso deixa de te incomodar, você deixa de fazer carinho de afetado quando chega doações, enfim, do Brasil inteiro para ajudar ali o Rio Grande do Sul, certo? Enfim, eu separei aqui, pessoal, algumas dicas aqui para pensar isso aí, porque isso se manifesta na literatura e tal, mas não vai dar tempo de fazer isso aqui não, vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Mas apenas deixar algumas dicas aqui para pensar essa questão aí da conexão entre o ser e o outro e tal, tá? O Jean Baudrillard tem esse livro aqui, De um Fragmento ao Outro, tá? Então, de um fragmento ao outro existem diferenças, certo? Isso aqui ajuda a entender bem isso aí, amplia ali as reflexões. E aí, de um fragmento ao outro, a gente faz um ato de fronteira, tá aqui, ó, esse livro aqui também é bem legal, esse conceito é bacana. Pintura como ato de fronteira, vida como ato de fronteira, ser, identidade como ato de fronteira, e aí você entende que é ser e não ser, eis a questão, certo? E aí você começa a enxergar a solidariedade como algo diferente de uma ação alienígena, certo? Só porque está fora do seu viés ideológico restrito. E aí tem essa frase aqui do Jean Baudrillard, que termina esse livraço aqui dele, A Transparência do Mal, que está aqui na última, é a última frase do livro, né? Página 185, o outro é o que me dá a possibilidade de não me repetir ao infinito. E é por isso que é preciso ajudar o outro quando ele precisa, quando a gente tem aí condição, e quando acontece uma situação bizarra dessa que está para além ali enfim, do próprio governo estadual, né? E que sorte que é o Lula que está lá, né? Imagina se fosse o Bolsonaro, ele dizia, meu querido, eu não sou coveiro, dane-se, morreu afogado, não sabia nadar, pô, o que eu posso fazer? Entendeu? Quer que eu mande o quê? Boia para ir? Pô, se vira, meu irmão, entendeu? Estado mínimo, pô, sacou? Então, enfim, tá aí, ó, tá? E se Obama fosse africano, o livro do Mia Couto, né? Que é justamente aquela reflexão aqui que eu já falei, que está na página 24 aqui, falando sobre, de um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, o ser, e um idioma que nos faça ser asa e viagem, o outro, né? O encontro, a singularidade impossível, né, do outro, e que é justamente por ser impossível que ela é rica e que a gente pode se conectar com ela quando acontece uma situação dessa, por exemplo, né, para além do restante aí, tá? Enfim, pessoal, é isso, não vai dar tempo de falar mais nada aqui, tá? O vídeo está chegando no final. Então, a reflexão de hoje foi essa aí, né? Por que a solidariedade incomoda tanto os neoliberais? Porque o viés ideológico dos neoliberais
é muito restrito a essa coisa do individualismo, essa coisa do eu centrado, né? E ó, se não conseguir, se não der certo, dane-se, morre de fome, não sou coveiro, né? E não pode ser assim, né? Tá aí o Lula enfim, tá fazendo um trabalho sensacional aí, louvável e digno de aplausos. E todo mundo que está ajudando aí, que está contribuindo, tem que ser também aplaudido, porque isso aí enfim, não tem preço. Porque tem muita coisa na vida que não tem preço. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso também. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.